Olá pessoal, tudo bem? Trazendo mais um vídeo para o canal. Eu espero que esse vídeo te encontre bem, que o Papai do Céu abençoe tua vida, tua família, te dê saúde e muitas vitórias. Gente, hoje eu quero fazer uma pequena arrumação nesse armário, porque eu pretendo colocar as minhas compras aqui. Eu vou fazer compras e eu tô com medo desse armário dar problema. E ele não tem a prateleira do meio, e eu sempre guardo minhas compras nessa torre, que ela é um armário. E eu pretendo fazer um nicho dessa torre para guardar as minhas panelas, que ficam muito bagunçadas, pessoal. Eu também não gosto dessa organização aí, e eu resolvi mudar. Então, para início, eu já vou retirando tudo de cima do armário. Aí eu já retirei tudo que tinha no armário, tudo que tinha dentro. Eu consegui um compensado branco lá no meu trabalho e eu vim trazendo ele, eu e minha mãe, nós viemos trazendo para que nós pudéssemos fazer aquela parte de baixo do armário. E eu ganhei uma tábua também, ela não é compensado, ela é eu não sei se é não sei te dizer, mas ela é quase próximo à madeira mesmo, ela é bem segura, pessoal. E eu trouxe para que eu pudesse arrumar esse armário embaixo, fazer uma prateleira no meio, arrumar o local onde vão ficar minhas panelas. Elas são elétricas e eu colocava aí dentro desse armário. E no início lá do vídeo tá faltando um puxador para essa gaveta. Eu não gosto nada bagunçado, pessoal, por mais que demore um pouquinho, mas eu vou logo arrumando. É por isso que eu acabei adoecendo da minha articulação, porque eu sempre fui assim muito afoita para querer arrumar, para querer resolver. A minha mãe sempre diz: tu nasceu mulher, mas com uma porcentagem bem grande de homem, porque eu não tenho paciência e nem gosto de nada desarrumado, nada fora do lugar, nada quebrado, nada bagunçado. Eu sempre fui assim, pessoal, desde a minha infância. Não foi agora não, depois de grande, de adulta, não, desde de criança eu sempre fui assim. Eu não gostava de copo fora do lugar. Eu ensinei o meu filho desse jeito, eu ensino minha filha desse jeito. Se eles aprendem e se vão praticar quando casarem, isso aí já é com eles. Mas enquanto eles morarem comigo, eu sempre sou assim. Eu sou o estilo da mulher chata. É assim, é esse título. Porque normalmente quando você é organizado, você quer as coisas tudo no lugar, você quer manter tudo em ordem, você é taxado como chata. Eu não tenho problema não, pessoal, porque onde eu moro eu tenho que chegar e me sentir bem. Eu não quero chegar num local e me sentir como se eu estivesse chegando numa caixa de lixo ou num negócio bagunçado. Eu não gosto, pessoal. Eu nunca gostei. Desde a minha infância, eu volto a falar, eu sempre fui assim. E aí chegou o meu parceiro que vai me ajudar, meu filho, pessoal. Graças a Deus, ele tira um pouquinho do tempo dele. Ele também é bastante ocupado, ele trabalha, ele tem família, ele tem filho pequeno. Mas quando ele tem um tempinho e uma boa perturbação da mãe dele, aí ele vem. Porque às vezes são pequenas coisas, né, que a gente precisa. E a minha dificuldade, como eu já falei para vocês, são essas máquinas. Ou é a tico-tico, ou é a maquita, aquilo que ela trepida no meu braço, eu fico depois com muita dor no braço e eu fico muito tempo com ele tremendo. Então assim, eu prefiro evitar, porque como eu falei para vocês, eu voltei a estudar, né? Eu já terminei meu ensino médio faz bastante tempo e fiz 2 cursos, e depois de muito tempo eu resolvi voltar, e um pouquinho mais na frente eu vou falar para vocês o que eu tô fazendo, pessoal. E aí eu preciso de alguém assim que corte para mim. E normalmente ninguém quer vir fazer esses trabalhos. Eu pelo menos não acho, eu tenho dificuldade para alguém fazer esses pequenos trabalhos. Às vezes eles até marcam, tem 2 pessoas que eu sempre mostro aqui, ficou uma das 2, mas ele sempre pega trabalho grande, né? Ele de fato é muito bom em acabamento. Eu não sei pedreiro porque eu nunca precisei, mas assim, acabamentos ele é muito bom. Foi ele que fez minha pia da cozinha, fez do banheiro e várias outras coisas. Ele virá breve também fazer um outro trabalho na minha lavanderia. Mas assim, esses trabalhinhos assim
normalmente eles não vêm não, pessoal. Então aí eu e meu filho, né, ele cortou, colocamos o fundo, porque a minha dificuldade maior é cortar. Se eu tivesse alguém para cortar e outra, não tem uma serraria aqui próximo para cortar, e nós temos as nossas máquinas, né? Eu já comecei a fazer musculação nos braços para que eu venha ter força, que o problema é que eu não tenho força nas articulações, eu seguro algo segundos, se eu não apoiar ou não deixar, acaba caindo da minha mão. Então assim, são as lutas da vida. Você trabalha tanto, eu trabalhei muitos anos, né, como faxineira, em manicure, capinando quintal. Pessoal, já capinei muito quintal dos outros, em horta. Nunca tive problema com relação a trabalho. Onde apareceu um trabalho, se fosse para mim me prostituir ou capinar um quintal, eu preferia capinar um quintal, pessoal, porque eu sempre gostei de fazer algo, ganhar o meu dinheiro honestamente, porque eu precisava dormir e não pensar em nada de errado que eu havia feito. Então eu sempre trabalhei, mas eu acredito que eu pulei umas etapas da minha vida por falta até de sabedoria, porque a gente como mulher não tem muita força, pessoal. E na nossa cidade, na época, não tinha emprego, né? Não tinha como se ganhar um dinheiro. Então eu capinava, eu e meu irmão capinávamos, vendia jornal, vendia leite naqueles baldes, né, de leite, e a gente precisava sobreviver, né? Não tínhamos pai, a nossa mãe ficou doente, precisávamos continuar a vida. Mas eu não me arrependo não, infelizmente eu acredito que não me cuidei o suficiente, acabei adoecendo, né, das articulações, mas eu agradeço a Deus que todo dia ao acordar, se eu estou respirando, é porque eu vou vencer e eu vou chegar no meu objetivo. E aí viramos o armário, pessoal. Ele colocou, né, lá embaixo, vocês viram aquela parte que eu estava preocupada, porque se você colocar peso, ela vai acabar cedendo. E eu pedi para ele colocar mais 2 pés. Já tem 5 pés, mas eu disse não coloque mais 2, por favor, para que não venha arriar. Esse armário eu ganhei e quando eu trouxe ele, as outras partes estão excelentes, mas esse fundo eu percebi que ele estava meio frágil. Então eu queria reforçar, porque eu pretendo fazer o meu rancho, né? Eu vou esperar a folga do marido para irmos ao supermercado e eu já aproveitei de antecipar aí o armário. E graças a Deus que deu tudo certo, porque eu precisava colocar esses pés. Eu não sei se era só um medo, pessoal, mas eu precisava colocar esses pés aí para que eles pudessem segurar. Ele falou assim: mãe, o seu armário eu acredito que é o único que tem 7 pés, mas pelo menos ele tá bem seguro, pessoal, bem seguro mesmo. E uma coisa muito boa que meu filho tem não sei se ele adquiriu ou se de fato ele é assim, ele é paciente. Por mais que eu seja rabugenta, né, ele não fala isso, falo eu, né? Se ele fala, não fala pra mim. Ele não fala, pessoal, ele é uma pessoa assim, muito, eu acredito que ele pensa bastante antes de falar, né? Porque por mais que eu seja menor que ele, e sendo mulher, eu sou a mãe dele, então eu sempre ensinei que para ele vencer, ele tem que, em primeiro lugar, honrar Deus, e biblicamente ele tem que me honrar, porque a Bíblia me ensinou que é ele que tem que me honrar e não eu honrar ele, né? Eu tenho que amá-lo, respeitá-lo como ele também, e tenho que sempre orar por ele. Eu sempre falo para ele, tanto para ele como para outra, que enquanto eu respirar, o meu dever é orar por eles dois, né? Pela minha família, por eles dois, porque são os meus filhos, e assim que Deus me der condições é ajudá-los, gente, porque eu sei o quanto eu sofri pela perca do meu pai e pela minha mãe não ter tido, né, saúde e nem assim uma determinação para nos ajudar. Mas graças a Deus que até hoje ela vive, né, ela vive comigo, e eu tenho assim tirado muitas lições que nós não devemos, pessoal, só viver na terra por viver. Temos que lutar, temos que estudar, temos que servir a Deus. Eu sempre digo para os meus filhos
3 coisas façam. Primeiro, sirvam a Deus acima de tudo e de todos. Nunca pare de trabalhar e nunca pare de estudar. Quando você encerrar o seu tempo na terra e você para de trabalhar e de estudar, mas se você servir a Deus, você segue com Ele. Então são as 3 coisas que eu falo, né? E eu acredito que eles têm me obedecido, pessoal. Então eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, né? Tanto por um como por outro. Foram 16 anos de um para o outro. Então assim eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, porque eu sempre quis o meu primeiro filho, um filho homem. E dos meus irmãos eu sou a única que tenho um filho homem. Todos eles têm mulher, mas eu sou a única que tenho filho homem, porque eu sempre dizia para Deus: o dia que você me der um primeiro filho, eu quero um homem, porque o dia que o Senhor me der mulher, Ele vai proteger a mulher. E aí com o tempo a gente vai entendendo que na realidade quem protege é Deus. E eu sempre tive vontade, pessoal, de ter uma filha mulher. Sempre tive vontade. Era um sonho para mim ter uma menina, né? E depois de 16 anos do Gabriel, Deus me deu a Eloá. Então eu agradeço muito a Deus, porque Ele tem sido maravilhoso na minha vida. Ele tem respondido as minhas orações, assim como você, que tem pedido, que tem lutado, que tem chorado, que tem batalhado, acordado cedo, dormido tarde. Ai, meu Deus, até quando isso, pessoal? Não existe nada eterno nessa terra. Nessa terra não existe nada eterno, tudo passa. Toda luta a qual você está passando, uma hora ela vai ter um fim, uma hora ela vai encerrar. Você pode ter certeza, se você começou uma faculdade, você é persistente, vai chegar o dia de você se formar. Se você está trabalhando com o objetivo de comprar sua casa, de comprar o seu carro, de pagar dívidas, se você souber economizar, pessoal, você vai conseguir. Eu consegui, eu não sou melhor que você. Então, se eu conseguir, você também vai conseguir. Eu vou fazer aqui um vídeo, pessoal, mostrando para você qual foram os tópicos que eu usei para me comprar minha casa. Primeiro lugar, eu já falei que foi buscando a Deus. Segundo, foi trabalhando, pessoal. E estudando, eu estudei uma forma de economizar. Então você tem que usar na sua vida para que você venha alcançar os teus objetivos. Você sabe que tudo nessa vida é com luta, porque tudo fácil vai embora, mas se for com dificuldade, pode ter certeza, pessoal, que além de você valorizar, você vai saber cuidar com carinho, com amor, aquilo que Deus tem te dado. Gente, quando eu entro na minha casa, ela não é uma casa numa área nobre de Manaus, é num bairro muito bom. É um local muito bom. Eu gosto do local aqui onde eu moro. A única dificuldade que eu sinto é a escada, porque quando descemos com compras ou qualquer outro objeto é cansativo, mas eu subir para ir para o trabalho, descer para minha casa é prazeroso, porque uma médica sempre me falou: Dona Nordélia, se a senhora não tivesse essa escada, a senhora já tinha atrofiado, porque eu perdi parte da articulação dos meus joelhos. Então a escada tem sido a vitória na sua saúde. Então agora ela tem um nome, é a escada da vitória. Por quê, pessoal? Porque aquilo que às vezes é obstáculo para mim, para você, muitas das vezes é a solução para o problema na qual você está passando. E às vezes a gente reclama: ai meu Deus, por que essa luta? Por que essa escada? Hoje eu entendo por que eu estou nessa escada. Eu sei que muito breve eu vou sair dela, né? Porque nós traçamos metas, nós traçamos planos, buscamos a Deus, e pode ter certeza que aquilo que você determina e busca, apresenta a Deus, Ele vai abrindo as portas, Ele vai resolvendo, Ele vai tirando os obstáculos. Muitas das vezes não é fácil, mas conseguimos sim, pessoal, nós vamos conseguir. Então eu agradeço a Deus por ter minha casa, porque 12 anos, gente, eu dormia e acordava e não tinha a certeza do qual dia eu sairia do aluguel. Mas quando eu ouvi a minha filha dizer para mim: mãe, ela tinha só 4 anos, pessoal, até quando nós vamos ficar no aluguel? Eu disse: até esse ano. Ela disse: eu não aguento mais a gente colocar as nossas mudanças no carro e
e eu vejo que chega toda batida na outra casa, aquela coisa horrível, todo amontoado, depois fica bonito. Quando eu penso que é nossa, a gente tem que ir embora novamente. Ela disse, eu não gosto de viver assim, eu não quero mais viver de aluguel. Ela disse, eu também não queria mais ficar naquela escola a qual ela estudava, foi a primeira escola dela. Eu vou contar a história também aqui, pessoal, porque esses dias tem sido bastante corrido para mim. Há tempo para tudo, mas tem épocas que acredito que com a idade a gente vai ficando um pouquinho mais lento. Então, eu não posso dizer que eu estou sem tempo, não, pessoal. É como eu acabei de falar, há tempo para tudo, mas a idade vai nos deixando um pouquinho mais lento. Mas pode ter certeza, pessoal, que eu vou trazer para vocês aqui como foi que nós saímos do aluguel. E nesse ano, pessoal, eu lutei e eu agradeço a Deus que conseguimos sair do aluguel. E aí ele colocou, pessoal, os pés do armário, nós viramos para cima, eu limpei embaixo, depois colocamos ele aí, ó, e troquei aquele puxador que faltava, e ele vai agora colocar, pessoal, uma prateleira bem no centro do armário, porque ela tava ela veio com a prateleira do meio, mas quando ele foi pegar tava feio. Os armários completos de cozinha eles estavam bons. Eu só percebi esse armário aí que ele tava, eu não sei se ele ficava próximo da pia, eu não sei onde que ele ficava. Eu só sei que o fundo dele veio um pouco assim, meio umedecido, e ele trocou, meu filho trocou. E o centro, aquela prateleira do centro, ela veio também assim um pouco gasta nas pontas, ele também tirou. E ele disse, mãe, quando a senhora conseguir o material, a senhora me chama que eu venho. E aí nós fomos combinando e não deu certo, e aí depois na outra combinação, graças a Deus, deu certo, pessoal. E aí ele veio cortar, veio colocar o fundo, e os pés já estão tudo ok. E agora ele vai colocar o restante. Olha aí, pessoal, agora sim ficou top, embaixo, no meio, tudo de bom, graças a Deus. Pessoal, se vocês têm gostado dos nossos vídeos, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva, pessoal, para que outras pessoas possam conhecer que nada nessa terra é para sempre, tudo é passageiro, para que nossos vídeos possam incentivar outras pessoas. Olha aí, pessoal, como ficou lindo, eu amei, minhas prateleiras ficaram ótimas, minhas panelas. Beijo, pessoal, até o próximo vídeo, tchau.